Solteira encalhada ou casamento encalhado? Antes de tudo, a gente precisa perguntar o que é algo encalhado. E algo encalhado é algo que está parado, preso, sem seguir adiante como deveria. E geralmente nós usamos a expressão encalhado para alguém que está solteiro. Mas será que realmente é isso? Então vamos pensar aqui juntos. Você é uma pessoa solteira. E aí você resolve bem as suas coisas. Você é uma pessoa que está em processo de evolução, você está buscando crescimento espiritual, emocional, financeiro, profissional. Você é uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos. Você é uma pessoa que se movimenta, você é uma pessoa batalhadora. Mas aí você entrou no relacionamento. E aí você casou com uma pessoa. E com o passar do tempo, essa pessoa, você começa a perceber que ela é indiferente a você. Ela é indiferente às suas necessidades, ela não liga para as suas emoções, ao contrário, ela ignora as coisas que você sente. Ela é uma pessoa que ela, apesar de estar com você, ela não é presente. Entre vocês não existe diálogo, não existe planos, não existe sonhos, não existe um distribuir de tarefas, não existe troca e nem parceria. Vocês até moram na mesma casa, mas você se sente sozinha ou sozinho. E essa pessoa, talvez, ela até frequente uma igreja, mas ela não busca crescimento espiritual, sabe? Você pode ver que ela não tem de fato um interesse em ler a Bíblia, em orar, em ter de fato um relacionamento com Deus. E aos poucos você se vê triste, desamparada ou desamparado, frustrado e muitas vezes até adoecido emocionalmente por causa desse casamento. Porque esse casamento que deveria ser o seu lugar de apoio, de motivação para que você avance, na verdade, virou um lugar de estagnação e um lugar de tristeza. Então, para você, o que parece mais encalhado? A pessoa que está solteira, mas está avançando, ou a pessoa que está no casamento, mas que esse casamento fez com que ela ficasse paralisada e frustrada. E antes de continuar aqui esse vídeo, eu quero deixar uma coisa clara: não existe casamento perfeito, queridos e queridas. Não existe casamento perfeito. Nos casamentos, nos relacionamentos, sempre vão existir desafios, sempre vão existir dias difíceis, coisas a serem resolvidas, coisas que vocês são diferentes. Isso vai acontecer, mas isso não quer dizer que o casamento ele deve ser pura calamidade. Mas isso não significa que o casamento precisa ser um caos emocional, espiritual, relacional. Então, se você tá solteiro, calma, porque você não está encalhado. Você apenas está esperando em Deus. Eu comecei a frequentar a igreja quando eu tinha por volta de 13 anos. E quando eu comecei a escutar sobre esperar em Deus para ter um relacionamento, eu aprendi diversas coisas que foram muito importantes para esse tempo na minha vida. E nesse vídeo eu vou compartilhar duas, porque se eu fosse compartilhar todos, ia ser um vídeo muito longo. E essa não é a ideia desses vídeos. Então eu vou compartilhar duas que são muito importantes. A primeira coisa é: guarde o seu corpo e guarde a sua mente. Nós vivemos em um tempo onde o sexo ele foi banalizado. Algo que foi criado por Deus. O sexo foi criado por Deus e não por homens. E ele foi criado para ser desfrutado dentro do casamento. Em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, ele passa a mensagem sobre fugir da imoralidade sexual. E em Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Por isso, nós precisamos cultivar uma vida de santidade, uma vida onde nós guardamos o nosso corpo. Não é normal sair por aí ficando com qualquer pessoa, praticando fornicação como se isso fosse algo normal, porque não é. O sexo e as coisas que envolvem o sexo é feito para ser desfrutado dentro do casamento. E a santidade, ela também não envolve só o corpo. Durante esse tempo de espera que eu passei, eu escutei uma frase que ela me tocou muito e eu acho muito importante trazer para esse vídeo, que é: tão importante quanto guardar o seu corpo é guardar a sua mente. Isso significa que alguém pode não ter praticado relações sexuais, que alguém pode não ter ficado na sua vida toda, mas ainda assim é uma pessoa que alimenta pensamentos e desejos que são pecaminosos.
Então, nós precisamos cuidar também da nossa mente e do nosso coração, com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos conversando com outras pessoas, porque a santidade não tem a ver só com guardar o corpo físico, mas também guardar a nossa mente e o nosso coração. E talvez você me fale, ah, Sara, mas eu já pequei nessa área, eu já não sou mais virgem, eu fico com todo mundo. Existe perdão para a sua vida, existe um recomeço. Se arrependa. A graça de Deus, ela nos chama para viver um novo e não para nos prender ao nosso passado. Então, quando nós nos arrependemos, existe a oportunidade de viver um novo começo e de viver uma vida em santidade a partir disso. E a segunda coisa, que é tão importante quanto a primeira, é sobre a observação. E como assim, Sara, a observação? Muitas vezes eu percebo que quando se fala em esperar em Deus para ter um relacionamento, sobre escolher alguém, a gente fala muito sobre guardar o corpo, e isso é muito importante. Nós precisamos guardar o nosso corpo, nós precisamos guardar a nossa mente, nós precisamos viver uma vida de santidade. E isso é para todo mundo, até para quem é casado. Mas às vezes aqueles que são solteiros focam muito nisso, mas elas esquecem de uma coisa que é muito importante, que é a observação. Quando ela está prestes a estar com alguém, quando ela fica afim de alguém, muitas vezes a gente não pratica a observação. Quantas pessoas, pela carência, pelo medo de ficar sozinho, pelo desespero de casar logo, ela fecha os olhos para defeito daquela pessoa que ela quer construir uma vida e simplesmente ignora porque ela acha que talvez no casamento a pessoa vai mudar. E muitas vezes não é isso que vai acontecer, não é isso que acontece. Tem pessoas que falam que você só conhece alguém no casamento e outras que só quando você separa. Mas a verdade é que no namoro nós conseguimos sim observar características que dizem sobre o comportamento da pessoa. O namoro não é só um tempo de viver uma paixão avassaladora. Não, o namoro é um tempo para você ver se essa pessoa de fato é uma pessoa que tem princípios, valores, se essa pessoa é uma pessoa que tem hábitos que de fato no casamento são hábitos que vão trazer vida, é uma pessoa que está disposta a cuidar da aliança no casamento. E você pode me perguntar, Sara, mas observar o quê? Observe como essa pessoa trata a família dela. Observe como que essa pessoa reage quando ela é confrontada por você e por outras pessoas. Ela tem um coração ensinável, um coração moldável. Ela aceita conversar sobre coisas difíceis, o seu relacionamento com ela, com essa pessoa e em outras coisas também. Ela é uma pessoa que reconhece erros, ou simplesmente essa pessoa ignora tudo que você fala, ela ignora todas essas coisas e simplesmente continua fazendo sempre as mesmas coisas. Ela é uma pessoa que de fato está disposta a viver o que a Bíblia nos ensina a viver. Observe como ela lida com o dinheiro, como ela assume as responsabilidades dela, se ela tem compromisso, e também olhe como que ela trata as pessoas que não pode dar nada a ela, uma pessoa que não pode retribuir coisas a ela, como ela trata essas pessoas. Muitas vezes, quando nós estamos esperando para ter um relacionamento com alguém, ou quando nós estamos nessa fase de conhecer alguém, nós olhamos muito para a aparência, para a química que você tem com aquela pessoa, e muitas vezes deixamos de lado uma das coisas que mais importante que no casamento a gente sente, que é o caráter, que é o comportamento dessa pessoa diante das situações. Recentemente eu li uma pesquisa que falava sobre os principais motivos que os cristãos se divorciam. E eu queria citar aqui alguns, que é a falta de comunicação saudável, distanciamento emocional e espiritual, infidelidade, problemas financeiros, falta de compromisso com a aliança matrimonial, violência e abuso, falta de preparo para o casamento, interferência excessiva de familiares e diferenças de expectativas nos papéis do marido e da esposa. Percebe como esses problemas, alguns deles, podem ser observados sim antes de casar? Por isso, tome muito cuidado. Por isso, não se desespere, você que está solteiro, para ter alguém que você chega a ponto de escolher qualquer pessoa, de fechar os olhos para todos os defeitos de alguém, só para você ter um relacionamento, só para você estar
com uma pessoa. Talvez você que está solteiro hoje, você tenha medo da solidão, mas a solidão mais dolorosa talvez não seja de alguém que está dormindo sozinho, mas é a de quem divide a casa com uma pessoa que não sabe cuidar, amar e zelar pelo relacionamento e aliança que ela fez com você. Então, se você tá solteiro nesse Dia dos Namorados, continue buscando crescimento para a sua vida no todo. Continue buscando e avançando no seu relacionamento com Deus. Continue servindo a Deus no seu ministério onde você está. Porque estar solteiro, ao contrário do que o mundo acredita, não é estar encalhado. Que você continue esperando no Senhor o tempo dele, que você continue confiando que ele tem o melhor para sua vida nessa área. E se esse vídeo ele faz sentido para você, deixa o seu comentário, deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva e compartilha ele com alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.